noite, estamos ao vivo aqui no Janga Sail Talks de hoje. Eu sou Maximília de Paula, faço parte da diretoria do Clube dos Jangadeiros, sejam todos bem-vindos. Cumprimento a todos em nome do nosso Comodoro Pedro Pesce. Em instantes, o nosso convidado de hoje estará conosco. Nosso convidado de hoje se chama Cláudio Oliveira, do Veleiro Longitude, e vai conversar com a gente aqui. Eu vou ver se ele já está por aí, já vamos chamá-lo. Em instantes a gente encontra, ele entra aqui. Enquanto isso, eu vou falar um pouquinho sobre o nosso convidado de hoje. Ele é sócio do Jangadeiros, conhecido no meio náutico por registrar excelentes fotografias, ele faz belos registros fotográficos, é um simpático e querido amigo, e ele é um incentivador das boas conversas. Vamos ver se ele já está por aqui. Boa noite, Clóvis, tudo bem? Norberto, Pedrinho, nosso Comodoro Pedro Pesce acaba de entrar, sejam bem-vindos. Anderson, olha, o Claudião já está ali, vamos ver. Vamos chamá-lo aqui, ele já vai instantes, estaremos com ele. Às vezes demora um pouquinho a conexão, mas a gente vai, a expectativa aumenta, mas o papo vai ser bom. Também dá para aproveitar e avisar que nós temos 4 Janga Sail Talks falando sobre a Lagoa Mirim. E aproveitando, enquanto o Claudião não chega, vamos avisar a todos e convidá-los para que assistam os 4 próximos Janga Sail Talks, que vão falar sobre a Lagoa Mirim. Então, os próximos... Nosso diretor, Christian Janzer. Nosso diretor, Christian Janzer, irá apresentar os próximos 4 Janga Sail Talks, falando sobre a Lagoa Mirim. Claudião, eu estou fazendo convite para que você entre na live, você precisa aceitar o convite. Clica ali na telinha para aceitar o convite. Acho que deve estar acontecendo isso. Você não está vendo o convite. Vamos lá, Claudião. Aceita o meu convite aí. Estamos aguardando. Você deu ok. Hoje nós vamos falar de grandes navegadas, do comandante Cláudio Oliveira. Ele vai compartilhar conosco as expedições que ele fez em barcos clássicos. E esperemos que ele clique no... Aceita, Claudião. Vamos fazer uma corrente aqui. Aceita, Claudião. Será que ele está na conta do Bojunga? Será? Ele viu, não pôde participar. Será que o Bojunga está com ele? Bojunga, quem sabe tu tá com o Claudião ou a Érica. Agora sim. Agora vamos fazer a entrada do Claudião. Triunfal. Rufem os tambores. Entrou, vamos lá, Parabéns! Isso é mais fácil do que regular a câmera, mais difícil do que regular a câmera para pegar uma boa imagem, hein, Claudião? O mais chato foi liberar a configuração da câmera, que eu não tinha feito antes. Foi isso que trancou um pouquinho. Não, então tá tudo tranquilo. Seja bem-vindo, então agora, finalmente, vamos dar as boas-vindas para o nosso comandante Cláudio Oliveira, Veleiro Longitude, nosso grande velejador, nosso fotógrafo, um dos grandes fotógrafos aqui do Jangadeiros, que já nos ensinou algumas táticas de regulagem de máquina, né? E, Claudião, a gente vai falar sobre experiências da Regata Colombo, da Regata Brasil 500 e da travessia Lisboa-Tenerife, e além de outras curiosidades. Então, antes da gente entrar completamente no tema, a gente gostaria de explorar um pouquinho a tua história, né? Que eu acho sempre muito importante que as pessoas saibam como que o velejador que está aqui conversando com a gente começou na vela, realmente, né? Como é que foi o teu despertar, assim? Como é que tu começou a navegar? Qual foi os teus primeiros contatos com esse mundo? Eu já comecei burro velho.
porque até pela profissão eu tinha muito envolvimento com trabalho, família e coisa e tal, mas sempre tinha aquele desejo latente quando a gente estava na praia, especialmente em Santa Catarina, via os veleiros passando, às vezes via os veleiros chegando em Bombinhas, muita gente aqui do Veleiros do Sul, dos jangadeiros, que iam para Santa Catarina no verão, lá nos anos 80, 70, 80, chegavam com o barco bem na praia, assim, a gente ficava olhando e babando, pensando, pô, um dia eu vou ter que ter um barco. E aconteceu tudo assim, meio de sopetão. O meu vizinho, por cima, ele é tio da Érica, é o Walter Bromberg, lá do Veleiros. Ele, por cima do muro, por cima da cerca, que é nosso vizinho, ele perguntou se a gente não queria comprar o barco dele. E a gente disse, ué, por que não, né? Eu nunca tinha visto o barco dele, eu sabia que ele tinha construído na garagem. Quero. Entendo. Aí... Claudião, deu uma cortada um pouquinho no teu sinal. Tu tem como ficar um pouquinho mais perto do celular, porque a tua imagem está um pouco longe para nós. Tem sim, posso chegar perto, assim, melhorou? Isso, melhorou bastante. Muito, agora a gente consegue te enxergar bem. Desculpe te interromper, mas é que assim fica melhor, tá? Então, assim, ele ofereceu... E aí, me conta. Ele ofereceu o barco pela cerca, nós compramos o barco, e ele saiu conosco umas 2 vezes para dar umas dicas, né? E aquilo foi assim que a gente começou. E depois foram experiências muito, muito divertidas que nós tivemos com esse barco. Era um catamarã de madeira, de 28 pés, tinha acomodação para dormir, passar uma noite fora e tal. E nos divertimos muito com esse barco. E recebemos muitas lições também. Num sábado, que a gente, barco à vela, a gente queria vento. Então, no sábado, que era o dia que dava, sábado e domingo, a gente acordava, a primeira coisa que ia fazer é olhar para os eucaliptos lá atrás, para ver como é que estava o vento. E quando os eucaliptos estavam deitadinhos, eu digo, olha, tá bom o vento, vamos embora. E nós saímos, muitas vezes éramos só nós navegando, porque o vento estava forte demais, a gente não tinha essa noção do perigo. Alguma coisa estava errada, né? Só vocês estavam certos. E até de tirar uma canoa d'água, imagina só. E um dia foi o Nelson Piccolo que me disse assim, olha, tu sabe que para velejar, quando tem muito vento assim, a gente não precisa o pano todo. Uma dica do Nelson Piccolo, com todo o cuidado que ele tem para falar qualquer coisa, né? Foi uma dica preciosa, hein? Bem sutil, assim. E com o tempo a gente foi aprendendo assim, aos tropeções. Como o barco não tinha calado, eu nunca me preocupei de saber como é que era o fundo do Guaíba, se tinha banco de areia, não tinha banco de areia, nunca me preocupei com isso. Só depois, 20 e tantos anos depois, quase 30 anos depois, quando comprei o Longitude, passei a me preocupar com isso. Mas depois desse catamarã, como é que era o nome desse catamarã? Irumuara. Irumuara, que bonito. Ele hoje está lá em TAPS. A última vez que eu vi, ele estava em TAPS sendo reformado. E depois dele... Tem uma pessoa, deixa eu só ver quem foi. O William está nos lembrando aqui. Obrigada, William. Que bom que tu está aqui com a gente. O Claudião e a Érica foram os primeiros convidados do Janga Sail Talks do ano passado. Naquela época que a gente podia fazer eventos ao vivo, né? Presenciais, quer dizer. Então vocês inauguraram o Janga Sail Talks, porque foi aquele convite que a gente fez para vocês falarem sobre a Martinica. Isso. Então, foi lá no restaurante Pimenta Rosa. Isso. Hoje eu estou aqui no restaurante da ilha, mas ele está fechado, né? A gente só está fazendo mesmo a live, mas completamente sozinha, né? Porque a situação só nos permite talks live. Tá bom. Obrigada, William, por lembrar disso. E depois desse catamarã, vocês tiveram depois já foi quais outros barcos? Já foi o Longitude. Já foi o Longitude. Quantos anos vocês estão com Longitude? Explica para o pessoal que não sabe
Que barco que é? Como é que ele chegou aqui? Nós ficamos com o Irumbara de 91 até 2014, quando eu comprei o Longitude, que é um Delta 36, que morou muitos anos aqui no Jangadeiro, depois foi morar em Florianópolis e eu repatriei, digamos assim. Que bom, essa repatriação foi bacana. Deixa eu te perguntar um outro assunto que a gente tem perguntado muito aqui, porque a situação nos leva a querer saber sobre isso, né? É um momento delicado da pandemia, né? Sim. Desse isolamento todo, desses cuidados, e a tua profissão também está sendo muito valorizada hoje, porque é muito necessário que a gente escute a classe médica para nos orientar, né? Mas eu não estou aqui fazendo uma pergunta técnica, eu quero saber como é que foi em relação ao Longitude, ao teu barco, à tua vida náutica, o que mudou em relação a esse isolamento social? Olha, diminuíram um pouco as oportunidades de sair, porque a gente, para sair e ficar um tempo fora, depende de ter alguém que cuide dos cachorros quando a gente sai. E quando a gente sai, sempre ou tem uma funcionária nossa que fica, nós dispensamos, mandamos para casa, ela está desde março em casa, não está vindo trabalhar. E às vezes o Dudu me quebra o galho, vem aqui, né, o Boiunga, ele vem aqui dar comida para os cachorros, mas agora em tempos de pandemia, eu achei que é meio forçação de barra, assim. Então, para passar fim de semana fora e tal, a gente consegue dar um jeito, né? Para passar, por exemplo, sair de manhã cedo e voltar à noite, ou até sair de manhã cedo e voltar no outro dia de manhã, a gente consegue dar um jeito, mas não temos conseguido fazê-lo. Estamos pensando em sair no sábado agora, no próximo. Que bom. Nós também, a gente reduziu muito as saídas, né? E sai e volta no mesmo dia, e para nós o mais assustador é ter que manter distanciamento dos amigos que estão ancorados em determinado lugar. Então a gente já fez isso de sair com os amigos, ancorar próximo, sem contrabordo, né? Uhum. E é uma experiência nova, realmente é uma experiência nova, mas essa situação de não ter com quem contar, né, está sendo bem drástica, assim. E me diz uma coisa, como é que é para ti, porque a Érica está aqui, queria mandar um beijo para ela está assistindo, o Eduardo também, né? Eu gostaria de saber como é que é para ti essa sensação de velejar em família, porque a Érica veleja contigo, o Eduardo é professor, né? O Eduardo está falando, o Boiunga, se é para curtir um fim de semana no Longitude, pode deixar que eu vou dar comida para os guris. Resolvemos. Guris. Precisou uma live para ele dar essa... Olha, essa live já rendeu, hein? Pode sair, Érica, vai navegar agora. Vou explorar o filho. Isso aí. Então, nesse clima, né, de família, como é que é para ti navegar em família? A gente gosta de salientar isso porque é uma coisa muito bacana, né? Eu acho que ter essa oportunidade. Velejar em família é ótimo. É ótimo. Eu gosto muito. E, embora de vez em quando surjam algumas rusgas, assim, né? Mas isso é normal. Mas isso é só na tua família. Eu gosto muito. Eu acho que é uma coisa que é bem agregante. Tá, então vamos lá. Como é que foi essa história da Regata Colombo? Vamos começar por partes, né? Porque é muita história, então a gente vai dividir. Como é que foi esse convite? Como é que foi? Eu não sei, eu estou tão curiosa para saber. São tantas perguntas, vamos ver se tu vai conseguir responder tudo. Esse negócio da Regata Colombo, por isso que eu disse que a vela para mim começou de sopetão, que eu comprei o barco no início de janeiro, ou em dezembro de 91, e em janeiro de 92 eu recebi o convite, e em março de 92, em abril, eu estava embarcando para atravessar o oceano. Numa réplica, que interessante. Uma réplica de uma caravela do século XV. Então foi tudo muito embolado, assim.
Então, quem convidou? Quem convidou foi o João Lúcio da Costa Lopes, que hoje é o diretor-presidente da Aporvela, Associação Portuguesa de Treino de Vela. E que eu conheci aqui em Porto Alegre porque ele casou com uma gaúcha. Oh, que legal. E ficamos muito amigos. E quando surgiu essa aventura, ele lembrou de me convidar. Porque ele sabia que eu gostava de uma indiada, assim, então uma indiada náutica para mim era uma novidade. E ele me convidou e eu não podia dizer que não. E no tempo que o convite vinha por carta, eu recebi uma carta. Que coisa bonita, né? Hoje a gente não recebe nada. O correio nem sabe o que mais é. E aí, quando eu recebi a carta, eu telefonei para ele, que história é essa? Né? Aí ele me explicou direitinho. Então, dando uma pincelada rápida assim, na história da embarcação. Não precisa ter pressa. Vamos saber, vai contando tudo aí para nós. A embarcação não é aquela da fotografia da chamada do Janga Sail Talks, mas é a irmã gêmea dela. Tá? Essa que está ali na foto se chama Vera Cruz. E aquela em que eu viajei se chamava Boa Esperança. E houve ainda uma terceira, que se chamava Bartolomeu Dias. Então elas foram construídas ali a Bartolomeu Dias foi a primeira, foi construída no final dos anos 80 ali. E foi levada para Mossel Bay, na África do Sul. Foi navegando, escoltada por um barco da Marinha Portuguesa, porque ninguém sabia como ela ia se comportar no mar. E foi uma navegada dura que eles fizeram para levar o barco até lá. Lá ele saiu da água e foi para um museu. Tá? Depois, a seguir, foi construída a Boa Esperança, com a intenção de ser o barco escola para proporcionar uma instrução de vela e de vida no mar para os jovens, na Associação Portuguesa de Treino de Vela. Aí foi construída a Boa Esperança. Quando chegou em 92, com a história das comemorações dos 500 anos do descobrimento da América, o engenheiro Guimarães Lobato, que era o então presidente da Aporvela, resolveu inscrever a caravela nessa regata. Claro, não existia uma classe caravela, mas ela foi inscrita na regata e faltava descobrir quem levaria a caravela nessa aventura. Então, eles foram atrás do pessoal da Marinha, para saber se alguém se... Até porque havia gente da Marinha na diretoria da Aporvela, inclusive o engenheiro naval que fez o projeto. Então, o pessoal da Marinha veio e tal, andou com a caravela no Tejo e disse, olha, essa coisa no mar vira. E aí ficaram, agora então, como é que vamos fazer? Vamos chamar o mundo civil. E no mundo civil, eles lembraram do João Lúcio, desse meu amigo, que já tinha recentemente, ele tinha participado da Constitution Race, que foi a comemoração do aniversário da independência dos Estados Unidos, tinha chegado em terceiro lugar e tal, e tinha bem conceituado no mundo náutico, chamaram o João Lúcio. O João Lúcio foi lá, olhou, juntou uma tripulação e saiu com a caravela. E ele disse que a primeira impressão que ele teve é a mesma da Marinha, essa coisa no mar vira. Mas ele esperou um dia que estava um ventinho rígido, assim, de 20 nós, saiu com a caravela, parou em cima, tal, navegou para lá e para cá, e disse, olha, dá para fazer. Aí começou a preparação. Corajoso. Aí começou a preparação, foi aí que ele me convidou. Então, não convidou só a mim, ele convidou ao meu irmão, que é cunhado da esposa dele, e convidou a Érica também para fazerem a primeira perna, que era de Lisboa, Cádiz, Canárias. Quantas pessoas estavam a bordo? Nessa fase eram 24, que era um número de... E todos trabalhavam? Todos trabalhavam a bordo? Todo mundo trabalhava a bordo, não tinha passageiro. Né? Todo mundo trabalhava. Ele me convidou para ser o médico de bordo, mas eu tinha que lavar louça, tinha que limpar banheiro, tinha que fazer tudo. Né?
E depois, quando começou a parte, digamos assim, a parte mais rígida da viagem, que foi a travessia propriamente dita, né? Que foi Canárias, Porto Rico, então ele aliviou a tripulação, diminuiu para 18, por razões logísticas, assim, para ter mais espaço para guardar as coisas e tal. E aí nós largamos das Canárias, me lembro que foi uma emoção muito grande, uma sensação, a sensação de estar partindo assim para um imenso vazio, né, e ir até Porto Rico, uma previsão em torno de um mês para fazer a travessia, então dava um friozinho na barriga. Eu era o menos experiente da tripulação, todo mundo era cancheiro, todos com muitas Transats nas costas já, eu era o menos experiente. E foi muito bom. A Erika veio junto também? A Erika também fez a travessia? A Erika foi só até as Canárias. Depois, tá. Até porque existia assim um certo tabu assim de que mulher na travessia dava azar. Então ele deixou as mulheres de fora. Até porque ele esperava que fosse ser muito duro. E Sim. muito de fato. E foi mesmo 30 dias? Não, foram mesmo 30? Foi menos, foram 24 ou 25 dias. Das Canárias a Porto Rico. E o que tu tira, assim, que sensação que experiência, qual foi a experiência mais forte, assim, porque, como tu disse, tu era o menos experiente e provavelmente foi o mais observador, né? Olha, o que tu mais aprendeu com isso? Eu diria, assim, bom, o que mais se aprende é que quanto mais a gente anda no mar, mais a gente aprende a respeitar. Tá? Nós não tivemos nenhum momento dramático de tempestade, de mau tempo, coisas assim. Não tivemos isso. Assim, teve momentos nervosos, teve momentos hilários, teve misto das duas coisas, que o comandante resolveu levar na caravela um balão, que era do veleiro dele. Então ele levou o balão e disse, se pegar um vento empopado com essas velas latinas, a gente não vai andar muito bem. Então nós vamos meter o balão lá na proa. Porque a ideia era cumprir o calendário, a gente tinha que chegar lá do outro lado. E aí entrou o vento, e era um vento bom e nós fomos botar o balão para cima. Então, balão todo amarradinho, rafiado, de fora a fora, e começamos a levantar o balão, e o balão abriu no meio do caminho. E era assim, era tudo na mão grande, não tinha catraca, nada. Isso eu ia perguntar, como é que era esse mecanismo todo? Era analógico ou era já um pouco mais preparado? Tudo analógico. Para levantar a verga com a vela maior do mastro principal, eram 2,5 toneladas de verga e vela para subir. E era erguido com 2 cadernais imperiais de madeira. Era um espetáculo, mas dava muito trabalho. Depois... Quanto tempo levava para fazer essa manobra? Levava mais de 1 hora. Era muito trabalhoso. E precisava todo mundo todo mundo no convés trabalhando? Todo mundo. Como é que fazia? Todo mundo no convés. O que acontece, o grande problema é assim, que na confecção dos mastros, até outro dia viu aquele pessoal que está reconstruindo o Seival, não sabia como fazer os mastros. Sim. Eles tiveram lá esse problema, porque eles usavam pinho de riga, que vinha do norte da Europa, para a construção de mastros, que era uma madeira de fibra longa, relativamente leve e muito resistente. E agora, para fazer essa caravela, eles não tinham pinho de riga. Eles usaram madeiras portuguesas, o pinho bravo, pinho manso, usaram carvalho. O barco era extremamente forte. E quando, na hora de fazer o mastro, sobrou o eucalipto. Então, os mastros eram 2 mastros de eucalipto e as vergas eram 2 troncos de eucalipto amarrados um no outro. A verga tinha, no comprimento total, tinha 27 ou 28 metros. Era muito grande. E muito pesada. Depois, eles ganharam, já mais adiante, anos depois, ganharam do governo, acho que o governo da Noruega deu de presente
os mastros de pinho de riga para a caravela. Tá? Chegaste a navegar com essa nova configuração? No Brasil 500 já era pinho de riga. Então, o que acontece? Era pesado, era duro, e quando nós fomos abrir o balão, ela estava sempre balançando de um lado para o outro, assim, ela não conseguia manter, mesmo escorada na vela, ela não ficava, ela tinha que voltar e balançar, sempre assim. Isso foi uma pergunta que o Alexandre Gadret, nosso vice-comodoro de marketing, acaba de fazer. Estava falando, aí eu não te interrompi, mas ele fez uma pergunta para ele gostaria de saber como é que era o navegar da caravela, né? E também ele perguntou se pegaram algum mau tempo com ela e como é que ela reagiu. Nessa vez nós não pegamos mau tempo, pegamos ventos fortes, mas mau tempo não pegamos, né? E quando ele começou, quando nós fomos subir o balão, o balão abriu antes da hora, encheu e subiu todo mundo que estava agarrado na driça. Né? Porque eles subiram agarrados na driça para não deixar o balão escapar, a caravela adernou e eles foram lá para fora, assim, parecia um cacho de uva pendurado. Gente, lá todos embora da fome. Quando ela voltou, que eles vieram para cima do conversa e soltaram todos. E aí teve mão queimada, isso é uma coisa que a gente procurava sempre usar o equipamento de proteção, usar luva de couro grossa e tal. Tinha gente que não estava usando, entre eles o cozinheiro. E nós ficamos quase uma semana sem cozinheiro por causa de uma queimadura na mão. Equipamento de proteção, né, no barco tem o seu valor, ainda mais num barco como esse. E o navegar dela era um navegar muito cruel para quem tem problema de labirinto. Que ela balançava muito. Balanço lateral? Lateral. Sempre esse jogo pro lado, assim. Era sempre em torno de 20 graus para cada lado. Assim. Era o normal dela. E a quantos nós ela andava? Qual era a velocidade de cruzeiro dela? Olha, o top speed que nós atingimos foi com vento de 40 nós chegamos a 8,7. Tá? A velocidade de cruzeiro, a vela, era 4,5, 5 nós. Tá? Se tivesse um vento constante, acima de 20 nós, 25 nós, constante, e na feição ela chegava a fazer 7. Mas a velocidade de casco dela era muito baixa. E até assim, porque depois com a outra caravela que fizeram depois dela, Vera Cruz, já sofreu melhorias em termos de equilíbrio, distribuição de lastro, é igual, mas ela o peso foi redistribuído e ficou outro barco. Essa outra anda muito mais. O Dudu eu gostaria bastante nela. Eu gostaria de saber se essa caravela ela tinha lastro interno e qual era o calado dela. O calado dela é 3,30 metros. E o lastro interno havia. O lastro interno foi feito com concreto. Ela tinha um motor auxiliar, tinha geladeira, tinha uma série de confortos, assim, né? Estava assim, naquela época, em 92, estava surgindo o GPS no mercado, então nós tínhamos um GPS. Sim. Tínhamos um GPS. O Boiunga falou, Boa Esperança, o laço era de concreto. Isso. Obrigada. Confirmando aqui, acabamos de confirmar a informação. E qual foi, assim, tu disse que teve momentos inusitados, assim, nessa travessia, qual seria que tu te lembra, assim, além dessa história do cozinheiro que queimou a mão? Imediatamente depois com o correr da viagem, foi se criando uma camaradagem muito grande dentro da tripulação. Tá? Uma camaradagem imensa, assim. E então foi criado um personagem a bordo, que era um fantasma.
Nós criamos um fantasma para assombrar o comandante. Né? E naquele tempo, assim, certas tecnologias, como por exemplo uma máquina filmadora, não era muita gente que tinha. E o comandante tinha uma. Então nós fazíamos, quando ele descansava, a gente pegava a máquina dele e saía filmando, fazendo coisa, e não se fantasiava de fantasma, com lençol, com os furos, assim e tal. Ficava fazendo arte. E ele tentando descobrir quem era. E uma ocasião... aprontamos horrores para ele. Inclusive, havia a bordo um armário reservado com coisas assim, com bebidas para oferecer em coquetéis a bordo, quando a gente parasse nos portos. Tá? E quando o nosso estoque de bebidas começou a emagrecer muito, nós demos um jeito de entrar no estoque privado da Portela, que era para oferecer nos coquetéis. Então nós demos um jeito de abrir o armário pelas dobradiças e nos... mas você aprontou demais. Depois vocês contaram para ele ou isso foi revelado agora? Não, depois a gente contou para ele. Depois se revelou tudo na chegada. Teve uma ocasião também que ele perdeu o canivete dele e achou que era coisa do fantasma, que tinha escondido o canivete de estimação dele. Ficou bravo com todo mundo e tal. E aí, na hora do jantar, o cozinheiro botou a comida e botou uma forma com as facas de todos a bordo. Em todos os canivetes, para ele escolher um para substituir o que ele tinha perdido. Porque, de fato, a gente não tinha pego. Depois ele achou, caído num cantinho, assim. Mas foram coisas tremendas. E o Fantasminha aprontou todas que tu pode imaginar a bordo. Que divertido, é que com 24 dias a bordo, né, alguma atividade surge, né, com a criatividade toda. E depois, quando chegamos em Porto Rico, entraram novos tripulantes, saíram alguns e entraram novos. Tá? E como é que foi essa chegada lá? Porque a saída teve emoção, e a chegada? Avistando terra. A largada de Cádiz para Porto Rico, aliás, de Cádiz para as Canárias, já foi uma das coisas mais lindas que nós já vimos no mar. Porque, assim, era uma quantidade muito, muito, muito grande de barcos e tinha muitos tall ships, assim, desses tipo o Sagres e o Cisne Branco. Eu acho que eram... Foi uma grande largada, então? Eu acho que eram 30. Era um vento de 25 nós, bem na feição, e a largada foi emocionante. Nós posicionamos a caravela estrategicamente atrás do porta-aviões, onde estava o rei da Espanha, esperando a nossa vez da largada. Então nós vimos de frente os barcos largando. Assim, a largada dos tall ships foi espetacular. Uma coisa assim alucinante, inesquecível. Inesquecível. Ah, que bom. E é uma coisa assim, depois de umas 4 ou 5 horas já não se enxergava mais ninguém. Não se enxergava mais ninguém. No meio do oceano nós só encontramos um barco alemão, um barco escola alemão, que se chamava Alexander von Humboldt. Um barco com as velas verdes. Foi o único barco que nós encontramos no mar. Depois a chegada em Porto Rico foi fantástica. Foi fantástica. Era só celebrar, né? Que bom. Depois fizemos Porto Rico, Nova York, onde, de novo, na saída pegamos assim um vento muito forte, era ventão mesmo, era tempo bom, mas era um ventão. A caravela mexeu muito e a tripulação nova que entrou a bordo passou muito mal. Tinha um radialista que veio para transmitir ao vivo de bordo, ele ficou uma semana sem poder transmitir nada. Não conseguia. E te dando trabalho, né? Porque tu continuava sendo o posto de médico da tripulação. Também, o nosso cozinheiro original, o Ribeiro, era sargento da Marinha. Um cara traquejado. Assim, a hora que cozinhar dentro daquela caravela era um inferno. E aí saiu o Ribeiro e entrou um cozinheiro novo que chamava-se Manuel Boavida. Grande cozinheiro.
Mas o Manuel, na largada, passou tão mal, foi tantas vezes a bordo, e teve um malvado lá que disse assim, olha, o cozinheiro acaba de servir a primeira refeição quente. Acabou com o apetite da maioria. Claudião, vamos falar um pouquinho da Regata Brasil 500? Vamos. Que eu sei que... Vamos lá. Então, conta pra gente como é que foi as curiosidades dessa... Que barco que foi, como é que aconteceu, se de novo foi essa mesma tripulação? A tripulação, alguns se repetiram. Eu fui um deles. E outros estrearam. Estreou muita gente nova, inclusive o Dudu, o Eduardo Boiunga. Ele foi junto. De última hora, assim. Teve um problema com um tripulante que não pôde ir, e quando estávamos indo para casa, o comandante disse assim, porra, agora quem é que eu vou chamar no lugar do Francisco? E eu disse para ele, o Dudu. E ele disse, mas ele viria? Porque o Dudu estava começando a faculdade. Eu disse, mas claro que vem. Aí, para tudo e vai, né? telefonamos para Porto Alegre, eu falei com ele, que era carnaval. Aí ele saiu a catar o Dudu pelo mundo afora, encontrou, acho que lá em Cidreira, na casa da minha irmã, e disse para ele, arruma uma mala e te manda. E ele foi. E para ele eu sei que foi uma experiência maravilhosa, que depois acabou morando em Portugal 9 anos por conta disso. Né? Ah, é? Foi que bacana! Por conta disso. Então, assim, a Brasil 500, já quando fizemos a do Colombo, já ficou determinado que a Brasil 500 ia sair também. Tinha, inclusive, em 95, tinha uma viagem, como é que eles chamavam? Exploratória, que a caravela viria primeiro ao Brasil em 95, para depois em 2000 vir de novo. Tá? Só que essa viagem não saiu. São viagens caras, que custam muito dinheiro, requer conseguir patrocínios, então é muito complicado. Vocês, como tripulantes, tinham que pagar alguma coisa para participar? Não, ou o governo... Nós só pagávamos... Nós pagávamos uma anuidade da Porvela e uma parcela do seguro. Tá? Uhum. Então, era bem acessível. E quando foi... Enfim, para mim foi espetacular, né? O filho junto lá, foi bem bacana. E qual era a função dele? O Dudu, ele era marujo, fazia de tudo. E foi muito engraçado. E logo que chegou, fomos buscar no aeroporto, levamos direto para a caravela. Estava o pessoal trabalhando a mil, arrumando coisas e tal. Aí o comandante reuniu todo mundo no salão embaixo, onde tinha a mesa de refeições, para apresentar o Dudu para a tripulação. E todo mundo falando, ele se virou para mim e disse, velho, eu não entendo nada que eles falam. Ele disse, calma que o ouvido acostuma. Mas foi uma experiência muito boa. E nessa viagem, teve uma tempestade. Pegamos na primeira noite. Pegamos uma porranca, com o mar cruzado, assim. Horrível. Aquilo estava uma esculhambação. Eu era chefe de quarto, e do meu quarto só sobramos 2 em pé. Só 2 em pé, o resto arriou todo mundo. E uma confusão, as ondas passavam por cima do convés. Assim. E a coisa estava feia, estava dura, nós estávamos sem velas, e a coisa dura mesmo. E quando chegou na hora da troca, na troca do turno, né? O Dudu veio perguntar se eu não tinha um remedinho para enjoo. E uma das funções do chefe de quarto era, ao final do quarto, inspecionar o porão e, caso fosse necessário, acionar a bomba. A bomba, antigamente, era automática, mas aí foi substituída por uma manual, porque a automática tinha queimado. Então, a gente tinha que ficar acionando, não podia ligar e dar uma volta, porque senão eu acabava esquecendo. Então, tinha que segurar o botão
até ela aspirar tudo. Então eu passei o quarto, tá? e louco para me jogar na cama. Aí quando eu desci, fui embaixo da escada, levantei o alçapão para olhar o porão com a lanterna, veio lá de baixo um mau hálito que me deu um embrulho assim terrível, e eu fiquei segurando aquilo ali, segurando até desaparecer a água lá de baixo. Desapareceu, eu fechei e corri e me joguei no beliche, mas só que o embrulho já tinha tomado conta. Aí eu levantei com a mão na boca, corri pro banheiro, tinha 2 banheiros na proa e um na popa. Corri lá para a proa, já tinha um abraçado no vaso de um lado, e o outro que nem uma aranha, com o pé na parede, assim, no outro banheiro, tentando acertar o vaso para fazer xixi. E eu não fui na pia, porque eu estava explodindo. Explodi na pia. E a caravela sacudindo. E o coitado que estava tentando fazer xixi também vomitou junto. Foi todo mundo no embalo. Então, ali depois dessa noitada, que foi realmente tenebrosa, as coisas foram se acalmando. Foi um período que a gente ficou, naquele dia não teve janta, no outro dia não teve café da manhã, por causa da movimentação, estava duro. E quando chegamos à Madeira, né, as notícias tinham corrido da tempestade, tinha gente que tinha rasgado vela, e eu, então, fui entrevistado, estava a imprensa lá, vieram o médico de bordo. Então, doutor, como é que foi? E eu respondi, você teve muita necessidade de remédio para o pessoal? Eu disse, olha, a situação estava tão ruim, se eu tivesse que alcançar remédio para alguém, eu não ia saber onde estava. Foi trágico. Foi bem desagradável. Mas depois melhorou, depois de sair da Madeira? Sim, depois dali aí pegaram... a gente não tivemos mais problema. Aí nós tinha um jornalista a bordo que tinha um compromisso, era do Diário de Notícias, e ele tinha um compromisso de mandar um boletim diário, que era um diário de bordo, para o jornal. Então, fazia como? Com telefone via satélite? Não, tinha computador a bordo, ele podia mandar, a conexão era via satélite. E ele conseguia mandar. Então, isso tudo foi patrocinado também, que era caríssimo na época. E ele era um cara assim, zero à esquerda, não sabia nada de barco, coisa nenhuma. Então nós começamos a judiar, né? A massacrar um pouquinho. E ele fazia muita pergunta para o comandante. Vocês já estavam treinados com aquela história do comandante com o lençol, né? Com o fantasma, então a inspiração já era grande. Ele fazia muita pergunta para o comandante, toda hora perguntando, chegou, começou a encher o saco. E aí ele me jogou o João Célio Silva no colo. Disse, olha, pergunta aí para o Cláudio, que ele é dos mares do sul, ele vai te explicar. Aí nós criamos a figura do trinó. O que seria o trinó? O trinó é assim, tipo um pirajá. Só que nós enfeitamos mais, sendo que podia ter ventos ascendentes violentos que tiravam o barco para fora d'água. Meu Deus. E cada vez que aparecia uma nuvem preta no horizonte, ele vinha perguntar, então, aquilo lá é um trinó? Esse é um trinó? E assim fomos, e sempre controlando, porque quem transmitia o relato dele era um tripulante. E nós ficamos controlando para ver o dia que ele fosse encontrado o trinó e a gente ia abrir o jogo. E quando ele falou a respeito do trinó, então, na hora da refeição, a gente fez uma cerimônia e entregou para ele uma camiseta desenhada pelo Jaime, que é um dos tripulantes que desenha muito bem humorado, e intitulando-o, fizemos um diploma assim, bonitinho e tal, grande almirante dos trinós dos mares do sul, uma coisa assim. Que fantástico, adorei. Muito, muito criativo. Tem que reescrever a coluna.
O Roberto Gruner acaba de perguntar se essas histórias não geram um livro. Eu acho que ele acabou de dar uma ideia, né? Quem sabe a gente monta um livro com essas histórias. Tinha que sentar com mais outros tripulantes para começar a cavocar as coisas e ir escrevendo, né? E realmente ia sair muita coisa bacana. Nós tivemos também o ritual, depois da Madeira, nós fomos para Cabo Verde. Em Cabo Verde nós visitamos um lugar fantástico chamado Aldeia da Preguiça. Uma aldeia muito pobre, encravada assim num morro seco. E lá naquele lugar, anos e anos atrás, o João Lúcio, o comandante, numa passagem de barco por lá, ele adotou uma menina. Adotou assim financeiramente. Ele mandava dinheiro para ela para pagar material escolar, para ajudar a família e tal. E essa menina já estava grande, já tinha até filho. E nós levamos uma quantidade enorme de materiais escolares e roupas para eles, por iniciativa própria do João Lúcio. Ele fez uma campanha, o pessoal doou bastante. E quando nós chegamos na Aldeia da Preguiça, já era tardinha, o sol se pondo, e naquele dia o professor, que também conhecia o João Lúcio, tinha feito uma palestra para os habitantes da aldeia, contando que naquela data Pedro Álvares Cabral tinha passado lá, que ali era uma guarda secreta dos portugueses. Era um lugar que tinha uma fonte de água com canhões, estão lá até hoje os canhões que defendiam aquilo. Aquilo era segredo de Estado. E quando ele contou essa história toda, e quando chega no fim da tarde aparece uma caravela no horizonte. Eles se esconderam. E nós olhávamos no barco e víamos o pessoal se escondendo, deixaram 2 de vigia, assim, que de vez em quando aparecia uma cabecinha para olhar. E no outro dia de manhã, nós fundeamos, né? E no outro dia de manhã começamos a chamá-los. Aí eles perceberam que não era assombração. Então, que histórias! Eu estou adorando essas histórias. Demoraram, mas olha só. Mas foram. Vamos falar um pouquinho da Lisboa-Tenerife. Vai ter que ser um pouco resumido, porque nós já estamos assim quase no final. Nossa, como passou. Então, de repente, tu me fala como é que foi, alguma das tuas impressões assim mais chamativas, né? Porque a gente vai ter que fazer essa conversa em outra oportunidade, né? Não vai ter jeito. Lisboa-Tenerife foi agora pode chamar o Dudu para falar da experiência dele também. Também. A Lisboa-Tenerife foi uma experiência completamente diferente, porque eu recebi na correspondência da Porvela, que eu sempre recebo, essa possibilidade dessa viagem. Que era uma viagem organizada pela Porvela, que ia ser a primeira viagem de civis a bordo de um navio militar português. E eles tinham aberto 50 vagas para civis. E, poxa, quando eu vi essa possibilidade, vou ter que ir nessa, né? Aí entrei em contato, mandei um e-mail, me disseram o que precisava e vamos embora. Então, largou. E quando foi essa aí? Essa expedição foi quando? Essa foi em janeiro desse ano. Eu saí daqui no dia 31 de dezembro para aproveitar a passagem mais barata e largamos de Lisboa no dia 5 de janeiro. E aí é uma situação completamente diferente. A gente tinha tarefas também, mas eram todas tarefas muito leves. Tá? Os marinheiros faziam tudo lá. E a gente lavava a louça, organizava as refeições. Nós tínhamos um refeitório só para os civis. Então a gente tinha que ir lá buscar comida para trazer. Então, o alojamento era tenebroso. O alojamento assim foi uma das coisas piores, porque era o mesmo. O Sagres, para quem não conhece, entra aí no Google, bota NRP Sagres. Vai ter lá toda a historinha dele. A Erika acabou
só fazer um parênteses aqui, a Erika acabou de dizer que o nome do barco era Sagres. Isso. Então, o NRP Sagres, navio República Portuguesa Sagres. Bota no Google que vai ter toda a descrição dele. É um barco construído em 1937, veio para o Brasil como espólio de guerra depois da Segunda Guerra Mundial, junto com outro irmão gêmeo dele, que era o Almirante Saldanha. Então, resumindo, o Almirante Saldanha cortaram os mastros e transformaram num navio oceanográfico e hoje já não existe mais. E o Guanabara, que era o Sagres, acabou indo para Portugal, foi vendido a Portugal por um preço simbólico, não me lembro qual foi o valor, mas era um valor bem simbólico. E em Portugal foi reformado, foi recuperado, e está aí hoje, bonito, lindo e funcional como é. Esse barco tem outros dois irmãos, um é o Eagle, da Guarda Costeira Americana, que é gêmeo, e o outro é o Gorfock, que é um navio escola alemão. É um barco grande, a gente tinha várias atividades a bordo, todo dia, era tudo bem organizadinho, bonitinho. Teve um dia para subir no mastro, que também foi uma grande aventura, um mastro de quase 50 metros. Mas sobe-se com muita segurança, assim, só que o esforço é que é maior um pouco, né? Porque tem que subir com as próprias forças, não tem ninguém catraqueando embaixo para subir. E eles fazendo as manobras... Eles fazendo as manobras de vela é fantástico. Eles sobem que nem umas formigas, assim, pelos estais, vão lá para cima. É muito, muito, muito bacana. Mas todos usam equipamentos de proteção, todos amarrados. E usa todo velame? Usaram todo o velame? Chegamos a usar todo o velame. O barco anda bem, o barco faz 9, 10 nós, assim, tranquilamente, sem grandes ventos. E é outro navegar, é um navegar confortável, assim, não tem aquele jogo. Não é que nem a caravela, então. Não é aquele balanço horroroso da caravela. Que a Vera Cruz já corrigiu uma boa parte dessa. Eu tive a oportunidade de andar na Vera Cruz, lá em Portugal. É outro barco, muito mais rápido e mais equilibrado que a Boa Esperança, embora sejam gêmeos. Só o trabalho desse reequilíbrio do barco já mudou tudo. Uhum. Me diz uma coisa, a gente já partindo para as considerações finais, teve um comentário aqui acho que foi Márcio Bins, que já subiu. Ele diz que essas histórias incentivam ele pelo gosto de morar a bordo, né? Que muitas pessoas têm esse sonho de morar a bordo, de viver mesmo essa vida náutica, né? A bordo de um veleiro. O que tu diria para encorajar as pessoas para fazer, assim, para ter esse tipo de experiência que tu tiveste? Porque essas travessias foram realmente, elas instigam a curiosidade, o gosto, né, de fazer uma aventura assim. Essas travessias são únicas. É aquela história do cavalo passou encilhado, tem que montar em cima e ir em frente. Sim. O ano que vem, seria esse ano, a Tall Ships Race, que seria uma etapa em Lisboa. Com a história da pandemia, foi transferido para o ano passado, para o ano que vem, para 2021. Uhum. Assim, são coisas que tem que fazer com antecedência, e a Tall Ships Race, eu acho que a cada 2 anos acontece. Eu conversei na Porvela da possibilidade da gente organizar um grupo de pessoas daqui para ir lá para fazer uma viagem com a caravela. Não vai ser uma travessia. Excelente ideia. Né? Maravilha. Então, maravilha. Qual seria o custo, o que a gente tem que, quanto vai custar para cada um, enfim. Tá? Quantas pessoas poderiam... Organizar um grupo, claro. Organizar um grupo daqui. E esse ano que é perfeitamente viável. Existem barcos durante a Tall Ships Race, que é a regata de barcos altos, Tall Ships, que são esses grandes veleiros antigos. Né? Existem alguns veleiros, como outro para procurar no Google, Santa Maria Manuela, barco,
Que Santo bonito. Agostinho, Bem português. E o outro é o Creoula. São irmãos. Eram velhos bacalhoeiros daqueles Adela, que foram recuperados e que nesses eventos eles levam pessoas. Então, compram um lugar no barco, um leito para ti no barco, e pode fazer um trecho da viagem. Pode fazer, por exemplo, Lisboa-Cádiz, Cádiz-Gênova, enfim, para onde for, o percurso que tiver da regata, enfim, pode participar dessa forma. Então, cada um se encaixa de acordo com a possibilidade do bolso. Não é nenhum absurdo. Não é nenhum absurdo de caro. Está perfeitamente para entrar. E, então, assim, são coisas que a gente tem que ficar atentos para quando aparecerem, não deixar passar em branco. Né? Tem que aproveitar a chance e se jogar. Aproveitar. E esses grupos lá com a Porvela, agora quando baixar essa poeira aí, eu vou começar a organizar alguma coisa nesse sentido. A juntar uma turma. Vamos ver se a gente consegue te ajudar a organizar e reunir uma turma que goste mesmo dessa ideia, né? Para ir junto contigo. Vai ser o guia do pessoal. Criar o pessoal tá elogiando, dizendo que parabéns, Claudião, belíssimas experiências compartilhadas. A gente está muito feliz mesmo de ter ouvido as tuas histórias. Faço minhas palavras do Alexandre Gadré, que acaba de escrever. E nós vamos nos encaminhando para o final dessa live. E eu acho que foi um bate-papo muito bom, como se a gente estivesse conversando pessoalmente, porque sempre é muito bom conversar contigo. Oi? Pena que passou tão ligeiro. Isso passa muito rápido. Passa rápido. Mas eu vou agradecer, né, a presença de todos e nós vamos finalizando, te convidando para uma próxima oportunidade. Quem sabe em breve a gente consiga fazer um Janga Talks ao vivo, né? Amém. Então, então era isso. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Um grande abraço a todos. Obrigado pela presença e até breve. Até.